Eu vi nos comentários, que a gente dá uma boa olhada nos comentários, né? Que permanece essa dúvida do que é alta literatura, bota aspas aí, e o que seria o oposto, baixa literatura, né? Que a gente não fala assim, né? O oposto à alta literatura, ou simplesmente literatura com maiúscula, né? Seria a literatura de gênero literário, né? Ou a literatura também chamada de entretenimento, ou a literatura movida à narrativa. Então, o que são esses dois tipos? Tem muita gente que tem dúvida disso. Então, eu resolvi falar o que é, na medida do possível, né? E o que fazer caso você queira dar um up na sua literatura e transformar ela em mais alta. E você acha que qualquer pessoa é capaz de escrever alta literatura, Laura? Não. Né, exige maturidade, exige trabalho. Às vezes a pessoa não tem paciência, não tem pique, não tem vontade. E eu nem acho que deva tentar se não é o seu pendor, né? A gente tem 1 milhão de escritores super bem-sucedidos que nem tentam escrever o que seria, aspa, alta literatura, né? Então, muito felizes aí, publicando livro atrás de livro. A gente cita vários aqui, né? O Brandon Sanderson, por exemplo, que a gente citou faz pouco tempo, é um desses. Ele escreve literatura de gênero, literatura de fantasia e ponto final, não tá nem aí. Estamos felizes com isso. Quem não escreve alta literatura é um mau escritor, Laura? Não, em absoluto. É um escritor diminuído, Laura? Não, o lance dessa história de alta literatura é que ela vem de um preconceito. E pior, é um preconceito antigo, tá, gente? Porque essa divisão entre alta literatura e literatura para plebe, por exemplo, vem lá da Grécia Antiga. Os gregos eram super elitistas, né? Uma gente preconceituosa, inteligentes e tal, mas preconceituosos. E eles, então, achavam que as tragédias, as histórias complexas eram a verdadeira literatura. Por exemplo, a Odisseia de Homero era literatura. Aí as historinhas para entreter o povão, como eles achavam, ou seja, se alguém ia simplesmente contar uma lenda, né, ou contar uma historinha ao som de lira, que isso era um hábito, né? Nas festas tinha alguém tocando lira e cantando uma história qualquer. Então, que essas histórias, assim, eram de entretenimento, então não eram alta literatura, porque você não precisava usar todo o seu intelecto para entender o que era. Gente, só para dizer logo de largada aqui, que eu acho essa distinção meio besta, tá? Mas vamos comentá-la, porque ela existe no mercado, e existem os preconceitos associados a ela. Então é bom só vocês saberem que existe, né? Não estou dizendo para adotarem esses preconceitos, né? Então, alta, olha, sempre entendam esse alta com aspas, né? Porque não é uma categoria que eu usaria, tá? Ou então literatura com L maiúsculo, né? Que é isso? Em geral, são as obras cujos temas são complexos, já de largada. Eu vou dar um exemplo. Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Todo mundo concorda que Dostoiévski é alta literatura. Tá? Ele não é literatura de entretenimento. Por quê? Porque ele, nas histórias dele, por exemplo, Irmãos Karamazovski, você pode até dizer que é uma história de cunho policial, porque morre lá um fulano, o Karamazovski pai, morre, é assassinado, e existe até uma investigação para saber quem matou. E um dos filhos é acusado. Então tem uma treta, digamos, até de assassinato. Mas não é isso o importante da história. O importante da história é que esses irmãos, né, são representantes das ideias que rolavam na Rússia na época e que o Dostoiévski considerava importante debater. Por exemplo, um dos irmãos é super religioso. Outro dos irmãos é super ateu, é cínico, não acredita em nada. Então eles discutem isso. Então eles discutem, Deus existe, não, Deus foi inventado, no meio da história.
tá? E tudo com paixões russas, né? Você sabe que os russos são os precursores da novela mexicana, né? É tudo com paixão. Não é nada meia boca ali, é tudo exagerado, né? Então, sempre essas histórias de família nossa, no nível 80, né? Do 8 ao 80 o nível 80. Então, os irmãos Karamazov são um bom exemplo de um tema complicado, tá? Então, eles... a situação deles é complicada. Um é filho de um casamento, outro é filho de... Os outros dois são de outro casamento. O pai não reconhece o primeiro. Eles têm temperamentos muito diferentes. E eles todos têm crenças muito diferentes. E a história é usada para eles debaterem e mostrarem quais são as suas posições, de uma maneira literária. Então é bem mostrado, tá? Apesar de ter grandes discussões, é mostrado. Então é literário. Eu vou ler um trecho para vocês sentirem o drama. Posso ler um trecho, Sidney? Claro que não. Claro que não. Olha, só para vocês verem o tom da coisa. Então, o Dmitri com o Alexei, os dois irmãos conversando, né? Esse verme sou eu, e isso foi-me dito ao ver-me. Tudo isso foi dito especialmente sobre mim. Nós, os Karamazov, todos nós somos esse verme, inclusive você, meu anjo. Esse verme vive em você, já é você. Faz nascer tempestade em seu sangue. Olha a frase. Faz nascer tempestade em seu sangue. Precisamente tempestades, pois a sensualidade é uma tempestade. É muito mais que uma tempestade. A beleza é algo terrível que nos aterra. Terrível por ser indefinível. Não podemos defini-la, pois Deus só nos deu enigmas. Os extremos se tocam. Todas as contradições vivem juntas. Vocês estão sentindo o drama? Então, não é um tipo de literatura que você vai sentar e ler de uma pancada. Porque você fica assim, oi, do que ele está falando? A sensualidade é uma tempestade? É uma tempestade no sangue? Vejam que, inclusive, tem imagens, às vezes, difíceis de entender. Exige que você decifre. E não é uma leitura simples. É aí que o pessoal de elite adora. Porque não é uma leitura simples, mas é uma leitura que é cheia das ideias, é cheia das complexidades, é cheia da sutileza. Então, uma característica da alta aspas literatura é o tema complexo abordado com uma linguagem que é tudo menos óbvia. É uma linguagem que faz associações inesperadas, que traz imagens inesperadas, sons, repetições, que tem um trabalho, assim, e às vezes ela é difícil de ler. Então, a alta literatura nem sempre é fácil. Ela, às vezes, exige que você sente e leia com cuidado, releia. Às vezes, a ideia do autor, ela tem muitas nuances, então você precisa dar uma pensada, que realmente o autor está querendo dizer ali. Não é simples, não é linear, nem sempre, tá? E, de modo geral, o tema que tem ali é complicado, como acreditar em Deus ou não, né? É complicado. Não é coisa simplinha. Não é como numa literatura de gênero, fulano matou, ele é um psicopata malvado e vai lá o detetive tentar descobrir quem é o psicopata malvado, ponto. Né? É mais simples a literatura de gênero em princípio, já chego lá, tá? Mas, então, tem isso. O tema é complicado e a linguagem usada para abordá-lo é uma linguagem trabalhada, é uma linguagem que usa muitos tons inesperados, associações inesperadas. É uma linguagem também não óbvia. Para mim, a melhor característica de uma literatura mais bem trabalhada é a falta do óbvio. Então, você está lendo um negócio e diz, eu não esperava isso. Nossa, olha só que ideia, olha só que imagem. É o não óbvio, tá? Muito bem. Outra característica muito forte do que é tido como alta literatura é que
O tema é complexo e a movimentação da história é pelo personagem, não pelo enredo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, o que acontece com o personagem, dentro do personagem, é sutil, é complexo, e é isso que é a história. Então, quando a história foca no personagem, o que está acontecendo com ele ou ela é mais literária do que uma história que foca no que está acontecendo em torno, né? Uma literatura de gênero, às vezes, né? Digamos, uma história de mistério, tem um elemento sobrenatural, mas talvez o personagem que vai enfrentar esse elemento sobrenatural seja clichê, não seja super explorado, tá? Seja um personagem simples, um personagem de reações esperadas, mas o inesperado vem de um elemento de fora. No que é tido como alta literatura, a gente tem personagens complexos. A gente dificilmente tem o bom e o mal numa alta literatura. Vá ler Clarice Lispector, não tem bom e mal. Tem gente complicada. Né? Tem gente de vários níveis ali. Tem gente fazendo coisas que você pode até não concordar, mas não tem bom e mal. Não tem mesmo, não tem julgamento, não tem simplicidade. Tem como as pessoas são, tá? E nós temos também as narrativas não são lineares. Muitas vezes, naquilo que é dado como alta literatura, a gente tem uma narrativa enrolada, intrincada, às vezes você até demora para entender o que está acontecendo, que época, o que veio antes, depois, porque ela é apresentada de um jeito que não é para facilitar, não é também para dificultar, mas não é para facilitar, não é para simplificar a abordagem. Então, essas são as características de alta literatura. Vou pegar aqui uma descrição de um personagem dada pelo Amos Oz, tá? Tô aqui com o Amos Oz, aliás, né? Autor muito pertinente no momento, que é um israelense bastante crítico de Israel, ganhador de prêmio Nobel. E muitas das coisas, das histórias que ele conta sobre Israel tem esse viés crítico, tá? E a forma como ele vê as pessoas são sempre bem peculiares. Olha aqui a descrição de um personagem qualquer, tá? Abri assim na louca. O senhor Necham-Kin era um homem rechonchudo, descorado, adorável como um ursinho de pelúcia. Aí, lá vem a associação inesperada, tá? Locomovia-se arrastando os pés, sempre apoiado numa bengala encalhada. Parecia que seu próprio corpo já lhe era estranho, ou um peso, e que, contra a própria vontade, era obrigado a arrastar consigo esse corpo para onde fosse, como se carregasse um pesado pacote cujas amarras estivessem pouco a pouco se desfazendo. Então, veja, gente, que modo de descrever uma pessoa. Vocês percebem? É não óbvio, né? Nossa, um pacote que está desamarrando, se arrastando para lá e para cá. Isso é o personagem. Veja como isso cria uma imagem interessante, né? Muito inesperada. Escritores que estão trabalhando mais literariamente fazem isso, tá? Eles apresentam imagens inesperadas dos personagens para o leitor. O leitor fica assim, nossa, que imagem mais louca, né? O ursinho de pelúcia e ao mesmo tempo um pacote desamarrando, pesado. Que estranho, que maluco. Então, Laura, vamos ver aqui se ficou claro. Alta literatura não é escrever com palavras difíceis. Não. É você conseguir criar cenas, conseguir criar descrições que sejam inesperadas. Mas não quer dizer que você vai usar palavras difíceis. Você vai ficar caçando dicionário, um monte de palavra difícil e falar na... Veja, eu acabei de ler um trecho que não tem palavra difícil, né? O Amos Oz está usando palavras simples, acessíveis. Aliás, li Dostoiévski também, palavras simples e compreensíveis. Porém, a forma de apresentar é uma forma não óbvia. Então, existe um trabalho de descrição do personagem não óbvio. É sair da obviedade, não ficar catando dicionário para achar a palavra que as pessoas vão ter dificuldade para entender. Com certeza. Porque a impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas, quando quer fazer alta literatura, se mete a escrever coisas que não tem domínio.
Não, é uma desgraça. Não é isso. Não é isso em absoluto. Tanto que eu trouxe mais um exemplinho aqui de alguém que escreve errado até, né? Que é considerada literatura. Um clássico. Né? Quarto do Despejo, da Carolina Maria de Jesus. É considerado literatura. Ela escreve com erros, tá? Mas, de novo, ela tem esse olhar de trazer imagens e associações inesperadas. E foi isso que encantou os críticos da época e ainda hoje. Então, veja, as palavras que ela usa são simplérrimas. Eu deixei o leito às 3 da manhã, porque quando a gente perde o sono, começa a pensar nas misérias que nos rodeiam. Ó, tem erro, tá? Deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor de ouro, que reluz na luz do sol. Que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes. Que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades. É preciso criar esse ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Fiz o café e fui carregar água. Olhei o céu, a estrela d'alva já estava no céu. Como é horrível pisar na lama. Gente, olha. A beleza disso ao retratar a miséria completa, né? Ela, olha só. Então ela consegue criar, né, explicar o mundo imaginário que ela cria para escrever, que reluz, né, que brilha, que não sei o quê, e depois ela sai para carregar água e botar o pé na lama. Veja que impactante o contraste que ela traz e que encantou tantos críticos, né? Veja que ela tem um pensamento literário, usando palavras simplérrimas. Você vê? Não tem nenhuma dificuldade de entender aqui. Mas você vê, ela não está dizendo... Notem também, hein? É um mostrar em vez de contar. Notem que ela não está dizendo, a minha vida era terrível e eu não conseguia dormir. Não é isso. Ela diz, ela levanta às 3 da manhã. Ela mostra. Ela não consegue dormir mais. Ela mostra. Ela não conta. Ela não diz, a minha vida é dura. Ela não diz a minha vida é dura. Ela diz, fui pegar água com o pé na lama. Tá? Então, ela tem a sabedoria de mostrar, e mostrar de uma forma literária, uma forma que se vê um contraste super inesperado entre a imaginação dela e o que ela está vivendo. Então, veja, isso é literatura. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.